Estamos em 21 de agosto de 2012, aqui no Ceará, em Fortaleza. E queremos aproveitar esse espaço para divulgar um livro que foi lançado em 2004 e está na sua segunda edição, o livro Deus Falando em Poesia, do poeta José Gilardo Gomes. E nós estamos aqui com o poeta para ele nos falar como é que esse livro nasceu. Como foi, José Gilardo? Como foi que esse livro surgiu? Muito bem. Na verdade, eu não tinha essa ideia de lançar livro, nunca nem passou pela minha cabeça isso. Foi a partir da minha conversão que novos horizontes se abriram e eu passei a escrever. Depois de muito das temáticas que eu havia escrito, aí veio a ideia de lançar esse livro e graças a Deus deu certo e está. Conversão que o senhor fala é conversão o quê? Conversão religiosa? Bom, na verdade o Evangelho ele tem caráter religioso, ninguém nega isso, mas está muito acima disso, né? Conversão, na verdade, é Jesus Cristo, quer dizer, é uma fé direcionada unicamente para Jesus Cristo. Assim, no caso, o senhor se tornou um cristão, vamos dizer assim, né? Essa sua conversão que o senhor fala é ao cristianismo. Então, essa sua conversão ao cristianismo seria o início, a germe desse livro, Deus Falando em Poesias, né? É porque, logo após a minha conversão, eu fiquei assim muito empolgado, né? Que ano foi? Foi por volta de 1990, 89, 90 por aí, eu sou meio difícil de guardar data. Aí desde esse período de sua conversão em 90, no princípio dos anos 90, quando o livro começou a surgir, ou os poemas, né, no caso? Ah, os poemas vieram logo, porque eu senti que eu tenho uma veiazinha poética e eu fui logo encaixando essa questão. Essa veia poética, ela surgiu, você percebeu ela desde a infância ou como foi? Não, eu vim perceber essa veia poética e eu tinha mais de 50 anos. Uma coisa que eu tinha interesse de saber quando nasce o poeta ou como é provocado um poeta. Como foi que isso aconteceu? Você leu uma poesia, ouviu um poema, como foi? Foi. Eu lembrei de uma poesia de até um parente meu muito longe. Lembrei da poesia dele e peguei aquele ritmo da poesia em 10 linhas, né? Aí passei a fazer poesia. Então, no caso, vamos dizer assim, o senhor era um poeta antes de se tornar um cristão ativo, vamos dizer assim, já tinha uma tendência, aí quando se tornou cristão, colocou toda essa habilidade, esse dom na veia poética. Exatamente. E o livro, como é que surgiu? Já que a poesia surgiu assim, naturalmente, né? Como um dom de Deus, como dizem. Né? O livro eu contei com a ajuda de muita gente, porque eu não tinha a menor ideia de como lançar livro. Aliás, eu não tinha nem costume de ler obra de ninguém, até porque eu era comerciante e não tinha tempo nem de ler obra de ninguém, não conhecia a obra de ninguém, nem nada. Pois não, essas coisas vieram depois que eu comecei a ler a Bíblia. Aí novos horizontes se abriram para mim, eu comecei a ver outras questões, as questões sociais, a questão política e outras questões que dizem diretamente respeito à vida da gente como um todo, né? Então eu vim ver que existe uma dependência forte demais dessa questão e a primeira dependência é de Deus. Aí vem a dependência das suas criaturas, de tudo que Ele criou. Dizem que o verdadeiro escritor, se ele soubesse que só existisse uma pessoa no mundo, ele ainda escreveria um livro. Com você é assim também? Nunca pensei por aí, não. Mas a vontade de escrever, de se expressar pela escrita, era uma coisa que não tinha como não acontecer. Seria isso? Eu me veio essa ideia assim. E o dito cristianismo nessa temática poética? Porque é surpreendente se usar a poesia para poder se falar de Deus, da Bíblia, né? No caso, né? Foi porque era o meio que você tinha, vamos dizer assim, a habilidade que você tinha para expressar essa nova vida, vamos dizer assim? Exatamente, porque quando eu me converti, quando essa fé fluiu dentro de mim, isso veio assim com uma força assim, aquela vontade de extravasar, e foi um meio que eu encontrei
E essa conversão, eu noto que essa conversão, ela foi o divisor de águas. Ah, foi, com certeza. Mas muitas pessoas, eles não sentem uma vontade de se tornar, de se converter, de se tornar um cristão mais ativo, ou de mudar de religião. Para o senhor, por que essa necessidade de mudar? Não estava bem, não? Não. Se sentia como antes? Não é bem isso, não. Eu pensava que era cristão, eu era uma pessoa religioso, pensava que era cristão, só que não conhecia nada do cristianismo, absolutamente nada. Eu ia para a missa, ficava lendo aquele jornalzinho lá da missa e tudo mais, mas eu não conhecia nada da Bíblia. Foi um impacto muito grande na minha vida. Eu fiquei em parafuso quando eu vi tomar conhecimento do verdadeiro sentido do Evangelho, da doutrina cristã. Eu não conhecia nada. Certo. Foi um impacto muito grande, eu fiquei em parafuso, ficou muito difícil eu aceitar. Na verdade, eu passei a ler, mas aí então, depois... no caso, houve uma crise, dessa crise, vamos dizer, existencial, o senhor então tomou se sentiu bem depois? Ah, muito bem. Eu passei a ser uma pessoa segura. Hoje eu sou uma pessoa segura. Então, digamos que o seu livro seria resultado dessa mudança, dessa transformação. É verdade. O que o senhor chama de conversão. É verdade. Uma transformação genuína mesmo. E o livro, Deus falando em poesias. Por que Deus falando em poesias? Eu já falei em outra ocasião que a poesia é um dom, é um dos dons que Deus dá às suas criaturas, né? E eu me senti com essa viazinha poética e comecei a fazer as poesias naturalmente dentro do contexto bíblico, da doutrina cristã, e isso fluiu assim com muita habilidade, e felizmente deu certo e terminei com essa ideia de lançar um livro